assim serás mais abençoado do que todos os povos. Mas na sua diz como? Bendito será mais do que todos os povos. Bendito serás mais do que todos os povos. Tem uma terceira versão aí? Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Olha aí, essa aí que eu gostei no dia mesmo. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Nu. Amém? Amém. Pode sentar, irmão. Já foi feita a oração, né? Obrigado, que foi de volta. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Irmão, quando eu estava num evento, né? O presidente Hamilton, estávamos juntos, o pastor Hélio também. E eu ouvi algo interessante, que às vezes a gente fala, usa outras palavras, mas foi importante a gente ter ouvido de outras pessoas, porque confirma aquilo que a gente tem falado. As duas únicas instituições na face da terra que Deus criou. De todas as instituições que existem, Deus criou só duas. Só duas. Quais foram? Eu sei que você sabe. A primeira que eu quero dizer é a família. A família é uma criação de Deus. E a outra é a igreja. As únicas duas que Deus criou diretamente. Ele casou o primeiro homem e a primeira mulher. E Jesus, quando veio na sua primeira vinda, ele instituiu a igreja. As demais instituições foram instituídas pela humanidade mesmo. Mas essas duas foram instituídas por Deus. São as únicas duas, por causa disso, são as únicas duas que não serão destruídas. Ninguém conseguirá destruir a igreja. Você vê que tem um versículo lá falando isso, né? As portas do inferno não prevalecerão. Você vê que o país mais fechado do mundo para o evangelho, qual é? A Coreia do Norte. Persegue mesmo, mata mesmo, tortura mesmo. E a igreja lá está só crescendo. Claro que eles não têm tempo para se reunir, não podem ter, o Estado não permite, né? Existe lá um tempo de fachada, lá, como existe em outros países comunistas, mas só para apresentar para o mundo que lá tem liberdade, só para isso, mas todo mundo sabe que não tem. Mas a igreja não para de crescer, graças a Deus. Diga amém, né? Amém. Então o diabo pode se levantar, como já tem feito, contra a igreja na face da terra, contra as famílias também, mas não consegue acabar com elas. Todas essas duas instituições são projeto divino. E eu tenho a impressão que antes que essas duas instituições sucumbam, seja lá pelo que for, Jesus voltará para buscar. Amém. Glória a Deus. Porque essas instituições, a gente falou de família, mas a gente precisa também dar uma direção nova para essa família. Porque não são todos da família biológica que estarão salvos. Então a família verdadeira que vai perdurar pela eternidade é a família de Cristo. Por isso que eu digo para os irmãos, sempre, né? Nós temos que considerar todos da nossa família, lógico, todo mundo, né? Na verdade, mas especialmente as pessoas da nossa família biológica. Mas muito mais de modo específico a família cristã, ou de um modo particular a família cristã, porque é com essa família que nós vamos morar juntos na glória celestial. Quem não receber a Jesus da nossa família biológica estará perdido para sempre.
na morte eterna, aflito na morte eterna, afligido na morte eterna. Mas a igreja de Cristo se tornou a família de Deus. Então, olha, da família biológica se estendeu para a família de Deus, que é a igreja. E aí ela vai perdurar na eternidade, desfrutando da glória de Cristo. Amém. E como eu disse, tem uma impressão de que antes que essas instituições sucumbam, porque a gente já está falando, né, que a gente tem falado que quando o anticristo se manifestar, irmão, ele vai vencer a maioria dos crentes, vai matar a maioria dos crentes. Está escrito na palavra de Deus. Eu sei que tem irmãos aí que a gente não pensa na morte, né? Não fica pensando, queria morrer, quero morrer. O normal não é pensar assim. Mas eu já disse que quem não depende de quem quer também. Mas quem não for morrer, vai ficar para a grande tribulação, né? Porque é isso que vai acontecer. E a Bíblia diz que o anticristo matará, vencerá, ele fala assim, vencerá os santos. Só não vai matar todo mundo porque não vai ter tempo. Hoje de manhã a gente estudou isso aqui. Jesus disse que a tribulação que vai haver na terra nesse período nunca houve, desde a criação do mundo. Aí você fica assim, meu Deus, é tanto sofrimento. E Jesus ainda fala um negócio desse. Para que o Senhor foi falar um negócio desse? Tanto sofrimento que há no mundo, que já houve guerra, fome, né, prisão, tortura, injustiça, para lá e para cá, todo o tempo. E Jesus fala, a tribulação que vai vir não se compara, né, desde a criação do mundo. E o anticristo travará guerra contra os santos e vencerá. Está vendo? E aí Jesus ainda fala lá em Mateus 24, por causa dos santos, por causa da igreja, né, os tempos serão abreviados. Então ele não vai ter tempo de matar todo mundo, mas a maioria ele vai conseguir matar, vai conseguir. Então temos que preparar, né, para a vinda de Cristo, para o momento, se a gente estiver vivo, se a gente não estiver, não importa. Quem não estiver vivo na época morreu antes e vai ter que se preparar para encontrar com Deus. Vai ter que se preparar. E a gente diz assim, é um privilégio muito grande fazer parte da família de Deus, da igreja, porque significa que quem aprova e busca fazer parte desta instituição ou dessas instituições, família e igreja, está do lado vencedor. Não existe sociedade sem família. E temos, o que nós estamos assistindo atualmente? Uma derrocada da sociedade, porque a sociedade, eles estão fragmentando a família. As famílias estão se fragmentando com o que as mídias que estão, né, se preparando para receber o anticristo, estão colocando em casa, as mídias sociais, as mídias televisivas e etc. Né? Todo um sistema. Hoje de manhã a gente especificou isso bem, né? Não dá para eu falar isso aqui tudo de novo agora. Quem quiser aprender melhor, tem que participar da escola bíblica, irmão. Né? Não fica dormindo lá até mais tarde. Vem para a igreja. Você já dorme até mais tarde. Começa aqui 9h30. Pode vir. Pode acordar às 9, toma seu café rápido, pega o carro e vem, pega a bicicleta e vem, os outros moram mais perto, vem, que você vai aprender sim, muita coisa mesmo para a glória de Deus. Amém. Então as famílias estão se fragmentando, inclusive famílias de pessoas que estão na igreja. Mas as famílias dos salvos, elas resistirão. Mesmo que tenha, sim, alguns problemas e algum início até de destruição, mas as famílias dos salvos sobreviverão. A outra família espiritual, como eu falei, mesmo que ela se componha de alguns membros das várias famílias biológicas, ele se torna a mesma família cristã, a igreja.
Se a família biológica veio a ser um protótipo da família espiritual, no fim, a única instituição que perdurará realmente na eternidade é a família espiritual. Então temos que dar valor aos irmãos, porque com eles nós vamos morar lá no céu. Amém? Quem for para lá vai ter como viver, né? Então, irmão, é mais importante a família cristã, nesse sentido que eu estou falando. Nesse sentido. Mas enquanto a gente não vai, enquanto ninguém vai, a gente ora, a gente busca a salvação dos nossos familiares, da nossa casa, das pessoas que nós conhecemos. Amém? Amém. Quando eu digo para os irmãos se importarem de congregar, é porque esse ato fortalece a comunhão. E eu levo a sério isso que eu falo. Eu levo a sério quando eu falo sobre congregar, porque muitos de nossa família biológica, serão lançados no tormento eterno, enquanto que a comunhão da família espiritual, não. Ela estará vivendo para sempre, debaixo da gloriosa obra de Jesus Cristo e da mão do nosso Deus. Amém. Mas quais são as regras para a subsistência da família espiritual? Nós chegamos numa época, irmão, em que a sociedade odeia regras e leis. Vocês estão entendendo? Amém. De vez em quando vocês falam amém. Ela incentiva, inclusive, a quebrar regras. Não é? Tem um ditado que o pessoal fala assim: tudo que é proibido é mais gostoso. A criança lá, quando a mãe fala assim, não pega aquele doce, ela nem gosta muito, mas é aquele que quer pegar. Porque foi proibido, é isso que o pessoal fala. Eu nunca me permiti, eu me lembro desde criança, isso aí eu me lembro. Desde quando eu era criança pequena lá em Bicaraí. Eu nunca me permiti esse sentimento de que era proibido, é mais gostoso, que era melhor. Eu nunca me permiti, eu nunca senti isso. Tanto é que quando eu vi essas fases as primeiras vezes, eu só ria porque acompanhava a risada dos outros. Mas eu não sentia que era assim, porque comigo não foi assim. Toda pessoa de autoridade, eu sempre me preocupei. Eu me lembro aqui na igreja, eu era um adolescente, um jovem. Às vezes viajei com o pastor Jonas, né? Nós fomos para uma cidade interior uma vez. Eu tinha na época 14 anos, ainda ia fazer 14 anos, não, eu já tinha 14 para 15 anos, e eu viajei com meu irmão, o pastor Cleilson, lá de Rondônia, e lá, o momento que ele saiu de dia, nós ficamos lá acho que 2 ou 3 dias, no momento em que ele saiu de dia, o grupo, né, um grupo de adolescentes como nós, reunidos, nós vamos numa cachoeira ali, vamos lá? Eu falei, eu não. Por que você não quer ir? Porque o pastor não está aqui e ele não permitiu que a gente saísse. Mas eles foram, foi todo mundo. E eu fiquei lá, sozinho. Não senti falta nem da cachoeira, nem de nada. Porque eu já colocava em mim essa predisposição da obediência à autoridade, à pessoa que estava na minha autoridade. Então eu não tive problema com esse negócio de que o que é proibido é melhor, é mais gostoso assim. Eu não tive problema com isso. Eu estou confessando hoje para os irmãos que acho que eu nunca falei isso para ninguém. Não me lembro de ter falado isso para ninguém. Então, mas as pessoas odeiam regras. As crianças estão sendo incentivadas pelas mídias mesmo, pela escola também, a quebrar a regra, porque estão colocando ideologia na vida das pessoas que quebram as regras tradicionais. E há um incentivo para que eles resistam às regras tradicionais. E a gente sabe que as regras tradicionais, elas são de origem cristã, de origem bíblica. E esse é o objetivo da ideologia: quebrar as regras tradicionais, incentivar a destruição do lar e da família. É isso que está acontecendo. Na escola isso já acontece, em todas as outras instituições públicas isso é um incentivo. Onde você vai ter um cartaz, onde você vai, eu fui recentemente num determinado lugar público e não tinha um cartaz, tinha um mural maior do que aquele ali, cheio de informações e cheio de incentivos para se quebrar as regras.
o último lugar em que deveria estar. Então, quebrar as regras, eles estão odiando as regras, mas a Bíblia dá outro nome para esse comportamento de quebrar as regras. A Bíblia chama de, no grego, a palavra anomia. O que é? Sem lei. O A, contra, lei. Sem lei, não a lei. Nomos, lei. Então, anomia é aquilo que é sem lei, contra a lei. A anomia é não ter lei, ou ir contra as leis existentes. A sociedade sem Deus deseja viver num mundo sem lei, não é? Sem regras, para eles viverem do jeito que quiserem. Eles dizem, eu quero ter liberdade, tal coisa está me prendendo, é assim que eles falam, e eu quero ter liberdade. Mas não há como viver, nem nesse mundo e nenhum outro, sem nenhuma lei. Não existe. A lei serve para direcionar e nortear as pessoas, e o que elas fazem, e até os impulsos das pessoas. Porque se não houvesse nenhuma lei de Deus e de nenhum lugar, não matarás, qualquer um poderia matar. O apóstolo Paulo fala isso. Antes a lei vir falar, não matarás, não adulterarás, não tinha ali, tinha a lei da consciência, e que não era uma coisa muito legal, mas depois que normatizou, colocou numa constituição, não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, aí já chama a pessoa para a responsabilidade. E é isso que o mundo sem Deus não quer. Ele não quer essas leis. Tudo tem regras, mas até quem odeia a regra tem sua própria regra. Não é? Todo mundo tem regra. Porque se você for lá, já que é um mundo sem regra, se você for lá e der um tapa na cara da pessoa, ela já não vai gostar. Mas não tem regra, eu posso fazer o que eu quero. Não é verdade? Ele já não vai gostar. A regra é que você não ultrapasse o seu limite, está vendo? Que tem regra. Então todo mundo tem regra. Se você chega na casa de uma pessoa dessa e vai fazendo o que você quer, lá vai abrir na geladeira, por exemplo, ela não vai gostar. A casa dela tem regra. Então ela odeia a regra, mas ela quer impor regra. Uma empresa tem que ter regras, e se elas não forem seguidas, todos prejudicarão o resultado que a empresa quer atingir. Todo estabelecimento possui regras que devem ser seguidas. Da mesma maneira, irmãos, o Senhor ditou regras, mandamentos e leis para quem? Para o seu povo. Há as regras individuais e coletivas. Há coisas que é somente você e Deus, mas há coisas que é para a igreja toda, entre a igreja e Deus. Os irmãos vão entender isso melhor. A igreja é o povo peculiar de Deus. Presta atenção nessa palavra ou nessa expressão. O apóstolo Pedro diz lá que a igreja é propriedade particular de Deus. Amém. Aí eu gosto sempre de falar isso, já há muito tempo que eu não falo, mas eu gosto sempre de falar, o que é uma propriedade particular? Preste atenção numa propriedade particular, mesmo que não more ninguém ali, você passa num determinado lugar, um lote, por exemplo, e está lá cercado ou murado, não mora ninguém ali, mas tem uma placa escrita ali, propriedade particular. Tem uma placa em você e em mim, escrito isso, propriedade particular. Amém. Na verdade, ele não diz propriedade particular, ele diz propriedade exclusiva. Tudo bem. Vós sois nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Amém.
Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E observa o que o versículo que nós lemos diz: bendito serás mais do que todos os povos da terra. Como é que diz aí, irmã? De novo? Vocês serão O povo mais abençoado. o povo mais abençoado do mundo. Irmãos, preste atenção nisso. O que é ser mais bem abençoado? Ser bem-aventurado, feliz, estar completamente satisfeito. Estar completamente satisfeito. Pois o que? O povo do Senhor não precisa ficar, eu quero que vocês entendam a mensagem, não precisa ficar tateando, buscando inventar regras e leis para ver qual delas agradam a Deus. Porque é isso que o povo sem Deus fica. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é certo. Mas o que é certo para as pessoas do mundo? Aquilo que elas estão com vontade de fazer. Não é questão de ser certo ou errado. Mas se eu estou com vontade de fazer, e se eu gosto disso, então é certo para mim. É assim. Mas é certo para Deus? É diferente agora. Por isso que eles estão tentando tirar Deus. Ou então o que eles estão fazendo atualmente? Não, Deus é amor. E Deus quer ver a minha felicidade. Então, se isso que eu faço me faz feliz, então Deus aprova. É isso que eles estão mudando. Querendo mudar. Não, ninguém vai mudar Deus, né? Estão querendo mudar Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas veja que pensa. A igreja não precisa ficar tateando. Eu usei essa palavra porque o apóstolo Paulo usa essa palavra em Atos 17. Tateando. O que é tateando? Lembra aí de um cego. Na antiguidade não tinha como tem hoje, né? O cachorro que é guia, não tem aquela bengalinha que ele fica batendo, né? Não tem o sistema braille para ele ler, né? Colocar o dedo lá e tateando, e vai tateando onde é o caminho. O mundo sem Deus faz isso, vai tateando. Será que isso aqui agrada a Deus? Não, ele não quer saber disso. Então o povo de Deus é bem-aventurado porque ele não precisa ficar tateando. Todas as pessoas que não pertencem a Deus e andam conforme querem, vivem afirmando que Deus aprova o seu comportamento. Só que cada uma delas tem um comportamento diferente. Como é que o mesmo Deus aprova vários comportamentos, um diferente do outro? Não tem como. Esse Deus não pode ser o Deus verdadeiro. Está entendendo? Amém. O povo de Israel era o povo peculiar de Deus. Era o povo particular de Deus. Era o povo exclusivo de Deus. Por isso que Deus direto falava assim: não adorem outros deuses. Não façam para si imagens de escultura. Não fiquem pensando que outros deuses vão te dar alguma coisa, porque eu que sou o Deus único. Amém. Jesus. Glória. Mas os outros povos eram o povo de Deus como nação? No Antigo Testamento? Não. Não era. E por que apenas o povo de Israel era especial para Deus? Porque foi o único povo que Deus escolheu e deu leis e mandamentos para eles. Aleluia. E o que isso tem de especial? Se o melhor é cada um viver da maneira que quiser. Porque quem vive sem lei acaba servindo a si mesmo. E quem serve a si mesmo serve ao diabo. Quem vive sem lei serve a si mesmo, vive para si mesmo. E quem vive para si mesmo vive para Satanás. O apóstolo Paulo fala isso em 1 João, quer dizer, o apóstolo João fala isso em 1 João capítulo 3, verso 8. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmãos, presta atenção. Olha só o que o apóstolo João diz:
1 João 3,8. Aquele que pratica procede do diabo. E ele dá o porquê. Ele dá a razão. Porque o diabo peca, vive pecando desde o princípio. É por isso. Você está vendo? A sociedade está retirando Deus da sua agenda. Atualmente agora as leis, né? Hoje de manhã a gente comentou aqui, nas escolas, né, já tem locais funcionando. Vai ser proibido a oração Pai Nosso, vai ser proibido o professor falar Deus te abençoe, já vão receber advertência. Já tem locais, cidades no país que já está colocando isso em prática. Então está tirando Deus. Por que eles estão fazendo dessa forma? Porque conversar não está resolvendo. Ainda tem muito crente que é professor, então vai virar lei. E virar lei, né? Eles tentaram tirar Deus conversando, não vão conseguir. Então vai normatizar, vai colocar lei como sendo lei. Aí é proibido falar de Deus. É proibido o uso da Bíblia, né? Então a sociedade está retirando Deus de sua agenda, porque o nome de Deus freia os impulsos pecaminosos das pessoas. Olha, Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você ande assim, não. Ele já sente um incômodo na sua vida. Deus quer que você mude de vida. Ela já sente um incômodo. Na antiguidade, meus irmãos, aqui na época do Antigo Testamento, cada povo tinha o seu próprio Deus. E como esses povos se comportavam? De acordo com o que eles achavam que o Deus deles queria. Não é? Eles não tinham um código de leis que os deuses haviam lhe dado. Eles mesmos então faziam as leis de acordo com o que achava certo. O povo de Israel não. O povo de Israel não. O povo de Israel recebeu das mãos do Senhor por escrito. Olha que bênção, irmão. Leis, mandamentos, e são a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. É a expressão da vontade de Deus. É aquilo que Deus quer que você saiba sobre Ele. Aquilo que Deus quer que você, a maneira que Deus quer que você e eu vivamos. E isso é um grande privilégio. Não é uma percepção demoníaca. Quando a pessoa pensa assim, mas tem essa regra aqui, mas eu queria fazer, que coisa sou. Mas Deus está falando, não, isso é um privilégio, não é uma restrição de liberdade. Deus está cuidando de você. Amém. Para que a sua alma não se degenere e por fim seja lançada no abismo. Deus está te dando direção, porque só há um caminho que leva até Ele, meus irmãos. Amém. Glória. Aí as pessoas dizem, eu amo a Deus. Jesus diz, quem me ama, obedece a minha palavra. Amém. Amém. Aleluia. Deus não fez isso com nenhum povo. Pelo contrário, Atos 14:16, o apóstolo Paulo vai falar que Deus deixou que cada povo seguisse o seu caminho, mas Ele não deixou que Israel seguisse o seu próprio caminho. Olha que privilégio. Eu quero que os irmãos mudem a percepção. Não é restrição. Não é que Deus quer que você não seja feliz. Que você fique debatendo, eu queria que isso fosse assim. Você queria. Mas é melhor agradar a Deus. Agrade a Deus sem querer. Agrade a Deus sem querer. Porque você vai fazer a vontade de Deus. Lembra daquela parábola? 2 filhos, o pai chamou o primeiro e falou, vai trabalhar na minha vinha? Eu falei, lógico que eu vou, pai. Não foi. E o outro, meu filho, vai trabalhar na minha vinha? Meu pai, hoje eu não vou não. Mas foi. Aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Está vendo? Não é tudo, nem sempre é o que a gente quer fazer, mas a gente faz para fazer a vontade de Deus. Tem recompensa. É claro que o melhor é você fazer tranquilo, né?
O melhor é você fazer alegre, o melhor. Mas se você não conseguir ainda, faça triste. Faça no esforço, na aflição mesmo. Faça como se fosse um fardo, mas faça estar obedecendo a Deus. Depois esse fardo vai se tornar leve e você vai passar a amar, a fazer a vontade de Deus. Amém. Então é um grande privilégio, como eu estou dizendo. Ao contrário do que é dito, o propósito do Senhor não era e nem é tirar a liberdade de ninguém, mas endireitar os passos das pessoas, a fim de que elas não se degenerem e venham se perder. Assim como Israel no passado, a igreja hoje possui grande privilégio de não ter sido deixada ao relento para descobrir por si mesma como agradar a Deus. Já pensou? Você faz parte. Jesus veio instituir a igreja, foi embora, não falou nada com ninguém, não deu instrução a ninguém. Seus discípulos andaram com ele só por andar, ir para lá e para cá, para passear, para conhecer novos lugares, para falar umas coisas, mas para instruir, para falar de como tem que ser. Jesus não fez isso. Como que seria? E agora? Mas eu instituo a igreja, fique aí, faz o que eu quero. Mas como que eu vou fazer o que o Senhor quer? O Senhor não falou nada? O que é que eu tenho que fazer? Deus não fez isso. Deus não deixou a igreja ao relento. O povo de Deus tem condições de agradar a Deus, porque ao povo de Deus foi confiada a sua vontade, a palavra revelada. Amém. Está aí na sua mão. Está aí na sua mão. Você não fala, eu não sei o que fazer. Irmão, você sabe. Está na sua mão. A Bíblia, a palavra de Deus, é um manual de instruções daqueles que foram chamados a integrar este novo povo. Não é mais Israel, nação, política. É agora Israel espiritual, igreja. E tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática na sua vida. Olha que privilégio, irmão. Glória a Deus. E como eu estava dizendo no início, agora eu quero enfatizar. Já estamos acostumados a ver uma sociedade sem Deus, dizer que tem a Deus. É claro que ele não vai dizer que não tem, mas a gente já acostumou a ouvir isso. Mas essa sociedade criou um conceito falso do Deus verdadeiro, e com isso acabou criando um outro Deus para si. Como é o Deus dessa sociedade? Como que é? É um Deus que aprova o comportamento dela, da sociedade, seja qual for. É um Deus que nunca diz não. É um Deus cujo único atributo é o amor. Estão retalhando Deus. Eu falei de manhã aqui que essa semana, já tem uns meses que aconteceu, eu tenho um grupo no WhatsApp, que é o grupo do segundo grau. Tem uns 49 anos isso aí, né? No grupo da turma do segundo grau. Eles colocaram lá umas coisas, aconteceu lá uma coisa, vou até falar aqui, uma determinada colega colocou lá que o Deus que ela prega é um Deus de amor, não é um Deus vingativo, não é um Deus que ira, não é um Deus que faz mal às pessoas. Ela saiu do grupo. Isso é porque um outro colega falou que desejava até a morte de uma determinada pessoa influente do nosso país. Que eu não vou dizer quem é, mas todo mundo já sabe. E aí ela pegou e saiu do grupo. E eu fiquei calado, esperando uma oportunidade para falar. Porque aí uns se levantam e dizem assim: não é certo, Deus é amor, Deus é assim mesmo, Deus não é um Deus vingativo. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, orei, esperei a oportunidade certa. E essa semana eu escrevi, deu 3 páginas. E eu mandei para eles. Falei, qualquer coisa vocês me falam no privado. Só uma pessoa me procurou no privado. Mas eu disse, a sociedade sem Deus, eu disse em outras palavras, está retalhando Deus. Deus é amor? Sim. Mas é só amor? Deus é santidade. Deus é soberania. Deus é bondade.
Deus é fidelidade, Deus é tudo isso. Então o Deus que essa sociedade está criando não é o Deus verdadeiro, irmãos. E eu disse, olha, Salmo número 7, verso 11, Deus é o justo juiz que se ira todos os dias. Todo dia. Agora, claro que eu já falei para os irmãos, se eu não falei na cara, eu já falei para os irmãos que Deus satisfaz a sua ira também todos os dias. Isso não está no Salmo, não. Eu estou explicando aqui. Por quê? Há pessoas, os ímpios, que já morreram e foram para o inferno. A ira de Deus está sendo satisfeita neles lá, neste momento. Morreu sem Jesus, não vai para a aflição do inferno? Sim, a alma já está lá. Como crente, morreu em Cristo, já está na alma, na glória celestial, desfrutando. O apóstolo Paulo diz isso. Jesus, quando aquele ex-ladrão, né, converteu como é que é? 45 minutos do segundo tempo, nos acréscimos. Aquele ladrão converteu nos acréscimos, já tinha passado 45 minutos do segundo tempo. E Jesus falou com ele que hoje você vai estar comigo no paraíso. Está vendo, irmão? É hoje, é na hora. A alma já vai desfrutar da presença de Deus. Mas o ímpio, não, ele já vai na sua alma para o sofrimento. Então, nesse momento que nós estamos aqui, Deus, a ira de Deus está satisfeita, a vingança de Deus está sendo satisfeita em Deus. Mas isso, né? Eu estou falando, não falei isso lá. Então eu falei, Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que é vingança, que se vinga. Agora, claro que Ele é um Deus de amor. E Ele ama tanto que Ele não precisava ter mandado Jesus para sofrer e morrer pelos seus pecados, mas Ele mandou. Deus, como eu disse de manhã, Deus poderia ter feito como Ele fez com os demônios, os anjos que pecaram. Deus perdoou quantos deles? Nenhum. Os anjos que pecaram não obtiveram perdão, mas o homem pecou, não é? E Deus enviou a Jesus para morrer por quem quiser crer nele. Por quem crer, não vou falar quiser, mas por quem for crer nele. Estão ouvindo aí? Amém. Estão entendendo aí? Amém. Então, em fim das contas, preguei o Evangelho. Eu só não falei assim, né? Mas deu vontade de escrever. Agora o sangue de vocês não vai cair nas minhas mãos. Mas eu não falei isso não, porque aí também, né? Esse que ia me tirar do grupo. Mas uma pessoa me contactou no privado e nós conversamos mais. Amém, não tem problema não. Né? Se uma alma viesse converter, irmão, foi uma excelente coisa. Né? Excelente coisa. Então, como é que é o Deus dessa sociedade? É um Deus mutilado, ou seja, não é o Deus verdadeiro. É um Deus cujo atributo é o amor. É um Deus passivo. É um Deus em que a sociedade se comporta do jeito que quer e seu Deus é obrigado a aceitar e concordar calado. Esse Deus tem todas as características de um ídolo. Salmo 115, do verso 5 ao 7, diz lá que como é que é o Deus deles? É um Deus que tem boca, mas não? Está vendo? Se esse Deus tem boca, não fala nada com eles, porque eles estão pecando contra o Deus verdadeiro, mas o Deus deles não fala nada. Então é um ídolo. É um falso Deus. Esse falso Deus está amordaçado, pois seus idealizadores não querem que ele diga nada. Então não é o Deus verdadeiro. Esse Deus tem olhos, mas não vê também. Esse falso Deus não enxerga nada que eles fazem, porque seus idólatras não querem que o Deus verdadeiro veja nada. Então faz um Deus falso para dizer que ele está vendo. Coloca o olho nele, mas ele não vê nada. E assim sucessivamente. Tem mais coisa lá.
Eles dizem que esse Deus quer ver a alegria deles, esse Deus não quer que eles fiquem tristes. Então, é um Deus que não vê nada, não fala nada, não ouve nada, não cheira e nem fede, como diz o ditado por aí, não anda, não apalpa. Mas o Deus da igreja não, é o Deus verdadeiro. Amém. É o Deus verdadeiro. Cada um que quiser fazer parte da igreja dele tem que deixar suas opiniões de lado, tem que desprezar a si mesmo até, seus conceitos, suas opiniões, renunciar a tudo que tem e a tudo que é para segui-lo. Esse é o Deus verdadeiro. Para esse Deus a minha opinião não conta, a sua opinião não conta, a opinião de ninguém conta, o que se pensa sobre ele não conta. Você vai reaprender, e isso é por amor. Ele lhe dá leis, ele nos dá mandamentos, ele nos dá instruções, orientações. Olha aqui, gente, como é que vocês fazem para chegar até mim? Isso é amor. Amém. Como vocês fazem olha o caminho, estou mostrando o caminho. Anda por esse caminho, vocês vão chegar até mim. Aí você não fica mais perdido. Você não fica mais sem saber, será que o Deus gosta disso aqui? Será que Deus aprova aquilo ali? Você não fica perdido, porque Ele nos deu as suas leis e a sua palavra. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que não é necessário o homem se desgastar e se cansar, se desgastando, como ele vai fazer para agradar a Deus. Não é preciso isso, procurando inventar leis e mandamentos para poder seguir a Deus. Deus já deu a lei e o mandamento. Amém. Fazer parte desse povo agora é um privilégio, pois que ninguém precisa andar no escuro, como eu disse, tateando. O apóstolo Paulo usa isso no Atos 17, verso 17 também. Tateando, procurando, buscando a Deus. Perdido, sem saber se está ou não agradando ao Deus verdadeiro. E foi isso que o apóstolo Paulo diz. O Deus, né, que vocês colocaram lá, ao Deus desconhecido. Aí ele diz, ele pegou, foi uma ponte ali. Esse Deus aí, que eu estou pregando, fez uma ponte, mas não é. Mas ele aproveitou. É esse Deus que eu estou falando dele. E é Ele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Ele dá vida, respiração, Ele deu as estações. Ele é único, Ele é soberano, Ele é o maior de todos os que vocês conhecem. Depois eu falo que os outros não existem, mas por enquanto eu falo que Ele é o maior de todos os que vocês conhecem. Aleluia. Quer saber se você faz parte ou não desse povo escolhido por Ele? Como é que faz para saber então? Aceite os seus mandamentos e preceitos que estão registrados. Aceite, é a palavra dele. Vamos parar de ficar pensando assim, meu pai quer que eu seja assim, porque ele não gosta de mim. Às vezes os filhos pensam isso, dos pais. Né? Quando a gente é novo, né? Está sendo, meu pai me bateu injustamente. Né? Isso é uma injustiça. Meu pai e minha mãe fez isso, falou, e nem era verdade. Tira a falibilidade, né? Que os pais são falhos mesmo. Mas tem gente que leva isso para Deus. Deus não quer que eu seja feliz, então Ele falou que seja assim. Irmão, Deus quer que você seja feliz, senão Ele não tinha falado nada. Então aceite os mandamentos e preceitos registrados em sua palavra. Tornar-se um filho dele requer que você despreze suas próprias opiniões, considere sua própria sabedoria como lixo e procure saber qual a vontade do Deus verdadeiro para a sua vida. Amém? Amém. Eu queria que você tivesse isso no seu coração. Por isso que o título é O Privilégio de Pertencer ao Deus Verdadeiro.
Glória a Deus. O privilégio de pertencer àquele que não deixou o povo dele no escuro. Eu fiquei esses dias, os irmãos se lembram, o privilégio de pertencer ao povo de Deus. Os irmãos se lembram que eu fiquei alguns dias assim com o meu coração, né, quebrantado. Que coisa maravilhosa de Deus não deixar a gente ao léu. Que coisa maravilhosa de Deus dar direção. Ele pegou Israel, formou o povo, falou: eu não vou deixar vocês igual eu fiz com os outros povos. Cada um vai para um lado, cada um criou seu próprio Deus, criou suas leis, seus próprios. Vocês aqui, ó, vou dar aqui para vocês. Amém. E ele continuou fazendo isso através de Jesus Cristo, que fundou a igreja. Amém. Então, irmãos, o povo do mundo não quer saber? Deixa. Mas nós queremos saber. E de cada nação do mundo, Deus escolheu algumas pessoas. E dessas todas, fez um povo que é a sua igreja. Amém. Amém? Então, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque você pertence ao povo do Deus verdadeiro. Amém. Você pertence ao povo do Deus verdadeiro. Amém. Então, Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Vamos olhar bem, vamos amar a palavra de Deus, né?